Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 30 de janeiro, com a graça de Deus, estou aqui para mais uma partilha da Palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês, seja bem-vindo ao canal Vida em Cristo. Já apresentamos aqui ao Senhor o nosso coração, agradecemos ao Senhor por mais um dia. Entregamos a Ele o nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos dentro dele, tudo aquilo que nos anseia, que nos preocupa. Colocamos nas mãos do Senhor com confiança. E já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho da liturgia de hoje, de São Marcos, vai trazer para nós, vai nos falar de uma lâmpada que ninguém vai acender e colocar debaixo de um caixote ou de uma cama. Lógico que não tem sentido. O Evangelho hoje traz para nós essa reflexão. Olhando para a interpretação dos grandes doutores santos da igreja, que nos ajuda a compreender melhor o Evangelho, Jesus começa dizendo uma coisa muito óbvia. Porque ninguém vai acender uma lâmpada e colocar debaixo da mesa ou debaixo de uma cama? Claro que não tem lógica. Porque uma lâmpada é para ficar no alto. O que Jesus quis dizer para nós com isso? Que nós precisamos dar exemplos para as pessoas, de uma maneira clara. Jesus diz que brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Olha que isso é algo importante. É o cristão dar o bom exemplo, dar testemunho, como um bom pai, uma boa mãe, um bom jovem, um bom professor, um bom aluno, um bom operário, um bom patrão, um bom político. Você já pensou num político cristão e honesto que não aceita propina, que não aceita imoralidade, não aceita nada contra a lei de Deus? Que pronuncia com clareza diante do público, diante do parlamento, na tribuna? Essa luz que precisa brilhar em cada um de nós. Dar testemunho desta luz que é Jesus. Precisamos de gente que dá exemplo para essa juventude de hoje. Nós estamos vendo que a juventude, elas estão cheias de maus exemplos. Elas estão inspiradas em pessoas que são ateus, materialistas. E os nossos jovens estão buscando exemplo nessas pessoas, que não são sinais de Deus nem de luz na vida deles. Um bom testemunho, um bom exemplo, isto converte as pessoas, transforma as pessoas. E muita gente se converte através do testemunho de outros. Essa palavra de hoje nos leva a refletir. Nós não podemos negar a palavra de Deus, esconder. Hoje nós estamos vivendo no mundo, até dentro da igreja, situações bastante polêmicas do que está acontecendo hoje. Os bispos da Alemanha, olha que a Alemanha é um grande país. Eles querem que a igreja aceite umas ideologias que estão por aí, em relação ao casamento, ao matrimônio. Aceitar essas ideologias é como se fosse estar fugindo da palavra de Deus. E o catecismo da igreja que vai nos falar no parágrafo 1357. Se você tem o catecismo, você vai ver sobre o que eu estou falando. É algo bastante polêmico. Por isso não vou me deter tanto no assunto. Mas não podemos esconder a palavra de Deus. Os bispos da Alemanha, eles querem pegar o evangelho e colocar debaixo da mesa, esconder debaixo da cama. Porque a palavra de Deus, ela é uma luz que não podemos esconder. Temos que dar testemunho dessa luz. Ela precisa ser conhecida. Não pode esconder a palavra de Deus. Que Deus seja glorificado através da sua palavra. Ela é luz que dissipa todas as trevas, da mente corrompida pelos pecados, das ideologias, das mentiras que estão espalhadas pelo mundo afora hoje.
que estão sendo semeadas, principalmente na vida dos nossos jovens, dos adolescentes e das nossas crianças. Temos que ter um olhar para a vida dos santos, dos mártires. Eles morreram dando sua vida, derramando o teu sangue para não abrir mão da verdade da palavra de Deus. Eles não abriram mão, eles derramaram o teu sangue. Como disse Santo Agostinho, nós não podemos impor a verdade sem caridade. Não podemos. Mas também não podemos ficar sacrificando a verdade. É o que nós estamos vendo hoje, sacrificando a caridade em nome da verdade. O que estamos vendo hoje por aí? As pessoas dizem assim: ah, coitado daquele casal de segunda união, deixa que comunga, deixa que receba o corpo de Cristo. Eles são tão participantes da igreja, devolvem o dízimo e estão sempre ajudando a igreja. Deixa que recebe a comunhão. Outros dizem, aquele casalzinho de namorado que estão junto, né? Que estão casados, estão ali há muito tempo juntos, não são casados. São pessoas boas. Diz assim, deixa que recebe o corpo de Cristo. São pessoas boas. Outros vai dizer aquele casalzinho de namorado que vive o sexo sem ser casado. As pessoas dizem, coitadinho, deixa que recebe o corpo de Cristo, comungue. É o amor, isso não é pecado, eles se amam. É o que nós estamos ouvindo hoje na boca dos cristãos. E com isso vai criando o evangelho light, em nome da caridade, sacrificando a caridade. Meus irmãos, temos que tomar cuidado. Não podemos esconder essa lâmpada, colocar debaixo da mesa, debaixo da cama. Santo Agostinho diz, não podemos impor a verdade sem caridade. Temos que ter a caridade sim, mas não sacrificá-lo em nome de uma falsa caridade. Hoje a gente está vendo esse relativismo religioso, é o que está acontecendo. Não fechemos nossos olhos para a verdade. Isso é algo perigoso. Jesus disse que tudo que está escondido se tornará manifesto. Tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Meus amados irmãos, não estou aqui fazendo julgamento, não. Porque Jesus diz que a mesma medida que eu julgar, eu serei julgada também. Não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Eu não sou referência para ninguém, não. Quem é referência para as pessoas são santos. Eu tenho meus pecados, meus defeitos, sou uma obra inacabada nas mãos do Pai. Eu preciso ser moldada todos os dias. Mas estou falando o que eu vejo hoje, é a realidade. Aqui também tem outro assunto que as pessoas não gostam, nem que se fala sobre isso. Porque a gente não entende o juízo final. As pessoas recusam ouvir falar sobre isso. Não entende qual é a diferença do juiz final e do juiz particular. Que quando a gente morre, cada um individualmente vai ter o seu juiz diante de Cristo. São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10, que cada um de nós vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Todos, não vai escapar ninguém. Cada um vai receber a sua contribuição, do bem ou do mal que tiver feito. Aqui no hoje da nossa existência. Tudo aquilo que nós temos vivido ao longo de toda a nossa vida. E ali no juiz particular, já se define a nossa sorte eterna. A sorte eterna da pessoa, céu ou inferno ou purgatório. É o que o Evangelho hoje nos diz. Tudo que está escondido se tornará manifesto, porque diante do tribunal de Deus nada ficará escondido. Tudo estará às claras no dia do juiz particular de cada um de nós. E ali estará definido o nosso destino, eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Tudo que você fez para manifestar o Cristo, o seu Evangelho, as pessoas, todo o bem que você fez vai aparecer para a sua honra.
Mas também tudo aquilo que você fez contra Cristo, contra o Evangelho, contra a igreja, contra as pessoas, todo mal também vai aparecer para a nossa vergonha. Meus amados irmãos, aqui é sério. Mas eu quero te falar de uma coisa muito bonita, que é a nossa consolação. Que a igreja nos ensina que tudo aquilo que nós fizemos de errado contra Cristo, contra a igreja, contra as pessoas, aqui está a nossa consolação. A oportunidade que Deus nos dá através do sacramento da confissão. Se eu busquei a confissão, tive um arrependimento dos meus pecados, fiz uma boa confissão, um arrependimento sincero, busquei um sacerdote da igreja, eu fui absorvido dos meus pecados. Aqueles pecados foi apagado. Esses pecados confessados foi absorvido. Não vai aparecer. Olha que consolação. Não vai aparecer nem no juízo particular e nem no juízo universal, que diz o juiz final. Mas aquele que não buscar a confissão, que não apresentou seus pecados no confessionário, esses não foi absorvido, porque não acreditaram no poder do sangue derramado na cruz que Jesus derramou para perdoar os nossos pecados. Vão carregar até o juiz final. Isso então, toda a justiça será feita, porque isso que chama o juiz universal. E daí diante de toda a humanidade, tudo vai aparecer. É o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho, que daqui a pouco nós já vamos ouvir. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo por mim mesma. Eu estou dizendo através dos escritos da igreja, dos doutores da igreja, dos professores de teologia da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque isso temos que tomar muito cuidado. Pessoas que têm costume de roubar, de falsificar as coisas, pessoas que tapeiam as outras com mentira, enganam as pessoas, tudo isso vai aparecer no dia do juízo. Não vai escapar ninguém. Todos vão comparecer no tribunal de Deus. Por isso que a igreja está sempre trabalhando, levando o evangelho, a palavra de Deus, fazendo convite à conversão, à mudança de vida, à busca da confissão, os sacramentos da igreja. Que a igreja nos oferece. É a oportunidade, é a consolação de Deus que nós temos. Precisamos abandonar o pecado, examinar os 10 mandamentos. Aonde que eu preciso me arrepender? Preciso de me converter. Qual o pecado que eu estou ferindo a lei de Deus? Os mandamentos de Deus? O que eu preciso de mudar? Quantas pessoas que estão vivendo o pecado do adultério, como se nada tivesse acontecendo. A traição de esposo, de esposa. Aquela propina que pego, que não era dinheiro meu. Aquela vingança que eu fiz. Aquela pessoa que eu disse que nunca eu ia perdoar e que eu não perdoei. Aquele mal que eu fiz para aquela pessoa, que eu não busquei a reconciliação. Precisamos urgente buscar a confissão, buscar um padre, talvez seja hoje, não deixe para amanhã, porque nós só temos o hoje. Eu não sei se amanhã eu estou aqui para ir me confessar, talvez Deus pode me chamar hoje. E como que eu vou comparecer diante do tribunal de Deus? Meus amados, a confissão é algo urgente. Vai atrás de um sacerdote. Faça um bom exame de consciência. Não deixe para amanhã. Sabe por que eu digo hoje? É porque a gente fica adiando. Eu vou amanhã, eu vou a semana que vem. E não procura o mais rápido possível. Não podemos brincar com a nossa salvação. Jesus continua dizendo aqui, presta atenção. É como Jesus dizendo para mim e para você, presta atenção, minha filha, meu filho.
Eu vos digo, com a mesma medida que vós medir os outros, também vos serão medidos. E a você é dado mais ainda. Jesus vai dizer, a você é dado mais ainda. Aqui Jesus está dizendo assim, aqueles que tiver a misericórdia para com o outro, ele vai alcançar ainda mais misericórdia. E aqueles que não tiver misericórdia com o outro, também não vai alcançar a misericórdia, não. Essas são as medidas. Aquele que perdoa serão perdoados, mas aqueles que não perdoa não serão perdoados. É o que Jesus coloca. Jesus é bem objetivo na sua colocação. Nós temos que saber perdoar, entender que todas as pessoas têm sua fraqueza. Traz dentro de si um passado que muitas vezes age dentro da pessoa. Faz com que a pessoa cometa coisas erradas. Isso não quer dizer que a gente está aprovando o erro e passando por cima do erro, não. Olhamos o exemplo de Jesus. Ele perdoou aquela mulher pecadora que ia ser apedrejada. Jesus perdoou, mas ele diz uma coisa para ela. Ele diz para ela, ele diz para nós também. Está perdoado, vai e não peque mais. Tem um dizer que diz que o perdão é a face mais bonita do amor. E o amor é aquilo que você faz a uma caridade, é uma esmola para um pobre. Mas você dar o perdão é mais difícil, porque você tem que passar por cima de uma ofensa que você recebeu. Dar um perdão para uma pessoa que te ofendeu não é fácil, não é fácil. É mais fácil você dar R$100 para uma pessoa, nós sabemos que é mais fácil do que dar o perdão. Mas nós sabemos que o perdão ele tem um valor muito maior diante de Deus. Por isso Jesus disse, a você era dado ainda mais. Quando nós damos perdão, nós vamos receber o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Se você for misericordioso com os outros, mas Deus será misericordioso para com você. E por fim, Jesus vai dizer, aquele que tem alguma coisa, será dado ainda mais. E aquele que nada tem, ainda será tirado até mesmo aquilo que acha que tem. O que significa isso? Se você tem fé, se você ama Deus, se você faz a graça de Deus for fortificada em você, se você coopera com a graça de Deus, mais graça você vai receber. Mais você vai crescer no amor de Deus. Mas se você não tem fé, você não coopera com a graça de Deus, aquele pouquinho de fé que você tem, ela vai morrer. Aquele pouquinho de graça que você tem vai desaparecer. É o que nos ensina os grandes santos e doutores da igreja. Pedimos hoje ao Senhor que aumente a nossa fé, que nos dê a graça, a sua graça, para que nós possamos crescer cada vez mais. Que nós possa crescer na fé, no amor, na caridade, na misericórdia. Que Ele possa derramar abundantemente em nosso coração a sua graça. Te convido a abrir a palavra, o Evangelho hoje está em Marcos 4, de 21 a 25. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar, dando nós o entendimento, a compreensão dessa palavra. Que ela seja uma luz na nossa vida e que nós também sejamos uma luz para as pessoas que estiverem em nossa volta. Rezemos junto. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: E quem traz uma lâmpada para colocá-lo debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não coloca no candeeiro,
Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção que ouvis. Com a mesma medida com que medir, vós também sereis medido, e vós será dado ainda mais. O que tem alguma coisa será dado mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje nos oriente. Nós precisamos prestar bem atenção naquilo que ouvimos hoje no Santo Evangelho. Pedimos ao Senhor a graça de colocar em prática. Se Jesus está pedindo para nós não julgar, porque à mesma medida que nós julgar, nós também seremos julgados. Se nós condenarmos, também seremos condenados. E muitas vezes nós damos desculpas, achamos muito difícil isso, é exigente demais. E não queremos viver a totalidade do Evangelho. Se Jesus está falando, é uma ordem. Devemos obedecer que o Senhor nos dê a graça de colocar em prática essa palavra de hoje. Agradeço pela sua companhia, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.